gente, tudo bem? Vamos lá, venham entrando, vamos lá para mais um estudo desse nosso livrinho fantástico, Kybalion. E hoje nós vamos estudar a quarta lei hermética, a lei da polaridade. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Aproveita que a gente está aqui, ó, esquentando, né? Já vou ver se a minha irmã está por aqui. Para vocês nos ajudarem a divulgar, coloca aí o aviãozinho, né? Manda para as pessoas que vocês acham que tem a ver, tá? Por favor, nos ajudem a divulgar. E sejam muito bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês têm lido ou vocês estão acompanhando só aqui com a gente? Como é que tá aí para vocês? Depois vocês contam, tá? Vocês sabem que a gente se empolga, né? Mas a gente vai deixar um tempinho no final para ler os comentários de vocês, tá bom? Então, venham aí com a gente, vocês podem ir comentando entre vocês. Eu e minha irmã, a gente falou que não tem jeito, né? Que é uma característica aqui da nossa comunidade, de vocês irem aí comentando uns com os outros. Então, a gente não vai desativar os comentários, fiquem tranquilos, mas, ao mesmo tempo, presta atenção, porque são assuntos mais complexos, né? E vai comentando aí com a gente como é que vocês estão praticando isso na vida de vocês, os paralelos, né, que vocês forem fazendo, tá? Deixa aí pro finzinho, ou, né, pra perguntar, ou vai comentando, que no finzinho a gente lê, tá bom? Vocês estão perguntando qual é o capítulo de hoje? Hoje é a lei da polaridade, seria a quarta lei hermética, tá? Não é bem o capítulo, né, porque no capítulo ele não tá assim separado pelas leis, tá? Mas deixa eu ver aqui qual é o capítulo, na verdade, enquanto a minha irmã não entra. É o capítulo 10, tá? Mas seria a quarta lei, são 7 leis herméticas. Então, ó, a minha irmã entrou. Liu, já me manda aí o convitezinho. São 7 leis herméticas, né, que falam das 7 leis universais. Tudo que faz parte do universo passa por essas 7 leis universais, né? Tudo que é manifestado aqui nesse nosso plano tem base nessas 7 leis aí, tá bom? E nós estamos na quarta. Então, a primeira foi o princípio mental, a gente falou sobre o todo, que é a origem de tudo, a fonte criadora, né? O quanto o universo é mental, é a lei do mentalismo. A segunda foi a lei da vibração. Peraí, agora eu confundi, gente. Não, da correspondência, né? Assim em cima como é embaixo. A terceira, lei da vibração. Tá? E agora nós vamos estudar a polaridade. Aí depois vai ser o ritmo, depois a lei de causa e efeito, né? A lei da causalidade e o gênero. São essas 7 leis. Deixa eu ver aqui rapidinho se a minha irmã já mandou o convitinho. Contando pra gente como é que tá até aqui, se vocês estão acompanhando, como é que tá. Oi, Elias, você acabou conseguindo entrar, tudo bem? Daqui a pouco a gente fala pra combinar. Oi, Lilzinha! Oi, tudo bom? Tudo bom? E você? Tudo bem. Hoje eu entrava no Tools, por isso que eu fiquei lá esperando um tempão, mas não tem problema. Ué, eu não entendi. E eu também eu fiquei um pouquinho confuso, também demorei um pouquinho para entrar, porque eu achei que eu ia entrar no Kelly, aí eu confundi, falei, não, peraí, é no Tools, porque eu que abri, né, e aí eu combinei lá no grupinho, mas acho que você não viu. Tudo certo. Oi, Verinha, tudo bem? Vera Maia, minha querida amiga, Karina, toda a nossa comunidade aqui, já vi vários nominhos. Beijos no finzinho, a gente fala com vocês, tá? Tava explicando aqui pro pessoal que a gente vai continuar deixando os comentários ativos, porque eles gostam de ir falando, de comentando, né, entre eles, mas para quem tiver uma pergunta específica, anota, né, quiser trazer pra gente no fim, tá bom? Enfim, vamos lá, Lilzinho, então? Bora lá. Bora Oi, gente, lá. boa noite. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos. E bora pro Kybalion, esse livrinho poderoso que está transformando as nossas vidas, né, Kel? A gente está praticando bastante coisa que a gente está aprendendo aqui. Nossa, total. Vamos falar Não, disso André, isso também. aqui é rosa, tá? O André lá me zoando que eu tô sempre de vermelho, né? Mas hoje eu estou de rosa, é rosa. Não parece, mas tá até um rosa meio avermelhado, mas ele é bem rosinha. Não sei por que que nessa luz aqui tá meio vermelho. Enfim, vamos lá, gente, que hoje vamos falar sobre a polaridade. Então vou começar aqui a aquecer, a Lil vai me ajudando, né? A gente vai se complementando. Por falar em polaridade, né? É exatamente isso, gente. Ele vem nos dizer
que todas as coisas têm dois polos. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Vou começar por esse axioma porque é bem forte, tá? E daqui a gente vai desenvolvendo. Tudo tem o seu par de opostos. Aqui, né, gente, nesse mundo manifesto, tá? O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Muito interessante, né? Até poético isso. Todas as verdades são meias verdades, né? Mas ele comenta aqui no livro que exatamente todas essas máximas aí que a gente ouve, ai, tudo existe, não existe ao mesmo tempo. Até para quem está lendo aí no livro, né? No começo, quando ele fala sobre tudo, tem esse questionamento, né? Tem esses ditos aí que a gente fica às vezes até meio perplexo, né? Todas as verdades são meias verdades, há dois lados para cada coisa, todo verso tem seu reverso. E aqui a gente vê que isso pode ser reconciliado, tá? Como ele cita aqui já logo no início. Porque, na verdade, esses opostos são separados apenas por uma questão de graus. Então, é o que ele diz aqui, eles são parecidos em natureza. Então, a gente vai falar aqui, eu vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, no plano físico, o calor e o frio, né? Quando você pega no termômetro, não tem assim um ponto onde começa o calor e começa o frio. Isso é relativo, né? O grande e o pequeno, as cores, né? O do calor e do frio é um ótimo exemplo para a gente entender essa lei, porque Esse par de você vê que opostos, né? porque você fica assim, como assim, né? São a mesma coisa. Mas o calor e o frio, por exemplo, é tudo temperatura. Vai diferenciar por uma questão de graus apenas. Então, se chega em certo grau, é mais quente para cima, né? E se chega em certo grau para baixo, é mais frio. Só que eles são relativos porque, ao mesmo tempo que lá no quente, ainda tem uma quantidade de frio. Eu posso dizer, hoje está um calor danado. Você pode dizer, hoje está um pouco menos frio. E a gente está falando sobre a mesma temperatura, né? Vamos dizer assim, sei lá, 22 graus. Você acha que você é mais friorenta. Você fala, hoje está mais fresco, né? E eu falo, nossa, hoje está um calor danado, sabe? E a gente está falando da mesma temperatura. Então, na verdade, ali você tem o frio e o quente ao mesmo tempo. Então, você entende que é a mesma coisa, esses opostos são a mesma coisa, e eles só se diferem em graus. E aí ele vai dar vários exemplos mais complexos, como o amor e o ódio, alguns sentimentos, né? E outras questões, assim. O espírito e a matéria, que é a mesma coisa, só que em graus diferentes. Só acho que falar desse primeiro exemplo, que é a temperatura, é um ótimo para começar, para a gente abrir a mente. Aí depois a gente fala dos outros mais complexos. Mas esse da temperatura realmente é um exemplo fácil da gente entender, né? Porque assim, eu citei esse exemplo do plano físico, né? Mas a gente pode levar esse mesmo conceito para pensar no plano mental, tá? Vamos chegar lá, peraí. Mas assim, por exemplo, igual você estava falando, né, da temperatura para nossa irmã Anne, que mora no Canadá, que está acostumada com a temperatura negativa, 22 graus, 15 graus tá calor para ela. A gente tá com um casaquinho e ela tá lá no sol, assim, ai, que delícia, tá quentinho, entendeu? Verdade. Tipo, aliás, 15 graus para ela, pra gente, a gente tá assim, ai, tá friozinho, aí ela, não, tá calor, tá ótimo. Exato, Kel. Eu fui num festival de música de verão da Suécia, Sweden Rock Festival, né? O festival de verão, tava 3 graus, e pessoal de camiseta, 3 graus, e eles achando assim, que beleza! Por isso que entra muito aqui nessa lei, né, a questão da relatividade, porque vem nos lembrar que nada é absoluto. Isso eu acho que é um resumo assim bem interessante, né? Nada é absoluto. A gente não pode olhar a vida por esse olhar aí do absoluto. A gente tem que relativizar, polarizado. Quanto mais polarizado, que a gente vai dar diversos exemplos aqui, né? Mais denso é. Cada polo fica muito denso. Quanto mais a gente vai buscando esse famoso caminho do meio, né? Sugerido pelo Tao, por todas as grandes filosofias espirituais, essas filosofias assim mais sábias, né? A gente vai vendo que realmente sabedoria é buscar esse caminho ali mais equilibrado, né?
sair da polaridade, entender que tudo vem dessa mesma essência, dessa mesma natureza, vai se diferenciando apenas em graus. E é já também para a gente entender aqui que isso é relativo a coisas que estão ali que a gente pode realmente ver que são opostos, tá? Então, você não vai comparar calor e frio, você vai comparar, você não vai comparar calor com um ser grande ou pequeno, né? Então você não pode, que a gente vai falar agora do plano mental também, você não pode falar entre amor e ódio, comparar o amor com ser gordo ou magro, entendeu? Exato. Só dá. Ele diz que só é a mesma coisa quando se trata da mesma essência, da mesma Exato. natureza. A Você não mesma pode escala, né? transformar o calor em macio, por exemplo, ou então o frio em barulho, né? Agora, o ruído e o barulho estão na mesma escala. Aí um pode virar o outro. Você pode alterar os graus e um virar o outro. Agora, tem que ser dentro da mesma essência, da Exato. mesma Então, assim, natureza. então só para a gente lembrar que isso daí também é relativo, né? A gente sempre vai achar o outro oposto ali dentro de temas que estão ali na mesma natureza, tá? Então, o grande e o pequeno, no nível das cores, a gente vai do infravermelho até o ultravioleta, né? Tá tudo se tratando dessas cores ali que quando a gente falou da vibração, lembra? A gente falou a questão de que só tá vibrando, né, no nível mais alto. Então o grave fica agudo, mas naquela escala ali, você vai de um dó, vai indo, vai indo, vai indo até chegar no outro dó, né, numa escala musical. Então, Ele diz que vai os indo. extremos se tocam, né, Kel? Os extremos se Exato. tocam. Isso é muito doido também. Então, Porque vai indo. talvez Fala, quando fique muito quente, pode chegar a ficar frio. Sabe? Quando chega muito quente a ponto de queimar a pessoa, pode ser que você sinta uma coisa de frio. Pode ser, tô pensando aqui sozinho, isso não está escrito. Mas como os extremos se tocam, além de que a gente pode alterar essa vibração para um virar o outro, uma pessoa preguiçosa pode virar uma pessoa ativa por uma intenção, né? Ela pode alterar essa escala de uma mesma natureza. Ao mesmo tempo, ele diz que os extremos se tocam. E eu fiquei pensando nessa frase: os extremos se tocam. Ou seja, é quase que faz uma curva. O muito quente deve chegar a ficar frio, e o muito frio deve chegar a ficar quente em algum momento, né? sim, tem um exemplo que mostra muito isso. Porque o Yin Yang, né? Todo mundo conhece aquele símbolo, né? Até fiquei procurando aqui, gente, eu não sei onde eu coloquei, porque eu tinha, que eu tenho aqui, aliás. Sabe aquele símbolo? Tem um quadrinho, Sim. né, dele. O Yin Yang é aquele símbolo, né, que acho que muita gente conhece do Tao, que é um círculo onde dentro dele nós temos justamente uma partezinha que é preta e a outra é branca, e elas se complementam. É exatamente um exemplo perfeito disso, né? É a manifestação dessa lei da polaridade ali. Então, dentro desse círculo, tem esses polos complementares opostos, e dentro de cada círculo, então na parte branca tem um pontinho preto, e dentro da parte preta tem um pontinho branco, tem uma semente do outro oposto, né, Boa. dentro de si. Então tem tudo a ver com isso, né? Por exemplo, essa coisa da temperatura, né? Eu estava até vendo, quando eu estava estudando para isso, um vídeo da doutora Mabel, que é uma doutora muito legal, que fala sobre todos os assuntos também, e ela citou esse exemplo que eu achei bem legal, que ela falou que, por exemplo, numa montanha, né, o sol tá lá. Então aqui esse lado tá quente. Mas o sol vai indo, vai indo, vai indo, e depois esse lado aqui que tá quente fica frio. Entendeu? Porque quando essa parte aqui que estava escura, essa parte está iluminada, está quente. Depois, quando o sol vai indo para cá, tem um ponto que de É. repente começa a ficar menos quente, menos iluminado, até essa parte que estava quente, iluminada, ficar Tá fria. mais friazinha, menos iluminada, e o outro lado que estava no escuro e frio ficar, ir se aquecendo e ficar mais iluminado. Então a gente vê É. isso muito, né, com o movimento do Sol. Igual o avião também, ele fala do Oriente e do Ocidente, né? Isso. Então você vai indo para o Ocidente, 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 quando você vê, você está no Oriente. E Exatamente. vice-versa. Então é muito Ele doido, fala. porque assim, são coisas que a gente meio que já sabe, mas que a gente não parou para pensar. E aí, quando a gente pensa essas coisas mais físicas, mais tangíveis, a gente entende o conceito. E aí a gente consegue elevar para coisas mais sutis.
né? Isso, vamos chegar lá, calma. Como o amor Por não exemplo, pode. as 4 estações do ano é a mesma coisa, né? Como que a gente vai saber? A gente já até citou isso, né, em termos de dar valor, né, em termos da gratidão, porque cada um prefere uma estação, mas enfim, você só tem essa referência de frio, de calor, de inverno, de verão, né, de primavera, de outono, um por causa do outro. Então, são opostos ali complementares também, que vem nos lembrar dessa lei, né? O sol e o dia, como a gente falou, né? O dia e a noite, enfim. Então, a gente vai percebendo isso aí no nosso dia a dia, né? Esses parâmetros aí que também podem ser transcendidos para o plano mental. Então, o que que é forte, o que que é fraco, né? O que que é medo e coragem, né? Como é que tá nessa escala? Como que a gente pode transmutar isso se a gente começar a entender que é o grande lance aqui, né? Lembra que a gente falou desde o início sobre a importância, desde o primeiro capítulo. Quem não viu o primeiro capítulo, tá aqui salvo, lembrando sempre, né? Vocês podem ver depois, porque, gente, aquele primeiro capítulo foi fundamental, onde a gente explicou que o hermetismo é a base da alquimia, né? Em que sentido? Não de transformar simplesmente chumbo e ouro. Ou seja, isso aí é uma metáfora para querer dizer que a gente pode ir além do plano físico, né? Que o interessante disso é a gente trazer para a nossa vida, trazer para o plano mental. Então, os hermetistas, eles trabalham muito com poder mental. Então, a transmutação mental, ela vai se basear em todas essas leis aqui. Então, como a gente falou na passada, né, a questão da vibração, como o nosso pensamento hoje já é comprovado pela física quântica que tem uma frequência, tem uma vibração, isso forma nosso campo eletromagnético, a nossa assinatura, como o Dr. Joe nos ensinou, né, eletromagnética. Também, da mesma forma, como a gente pode usar essa lei da polaridade para transmutar, que é como a Lila já citou ali, né? Se você percebe que você tem uma preguiça, você pode entender qual é o outro polo e simplesmente com um ato de intenção, lembra que o Dr. Joe também nos ensinou intenção clara, emoções elevadas. Então, com o poder da vontade, que é a grande chave para tudo, a gente pode simplesmente focar no outro oposto. Eu E isso fiz vai. isso. Eu fiz exatamente isso no avião no fim de semana, porque tava tempo ruim, né, e tal, eu tava tranquila, mas teve uma hora lá que começou a trepidar, eu comecei a ficar com um pouquinho de medo. E eu tava lendo esse capítulo. E nessa parte da transmutação do medo para coragem, eu tava lendo esse parágrafo quando começou a trepidar um pouquinho. Aí eu falei, caramba, que demais. Vou exercitar. E aí eu elevei a minha vibração, fiquei pensando só coisas boas, fortalecendo a minha mente e não deixei ficar com medo. E fiquei assim me sentindo corajosa, guerreira, já vou pousar, tá tudo certo. É mais um dia na vida do piloto. Ele passa por isso todos os dias, sabe assim? Fiquei com pensamentos de força e coragem muito mais do que, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Será que vai ter mais turbulência? Será que não vai piorar o tempo? Não, não, sabe? Eu consegui em real time, porque foi muito louco. Parece que a vida me deu a oportunidade, porque eu estava lendo, estava vindo de São Paulo para o Rio, lendo justamente esse capítulo, quando eu senti um pouquinho de medo e aproveitei para transmutar, gente. Então, é uma questão realmente de trazer para a consciência, sabe? É claro que, assim, foi uma coisa branda, né? A gente, às vezes, passa por situações de muito medo, de muita tristeza, de muito alguma coisa baixa, e aí transmutar para alguma coisa alta no sentido oposto é um pouco mais difícil. Porém, se a gente exercitar a nossa cabeça, a nossa mente, né, e ela não for mais a gente não for mais um servo, um escravo da nossa mente, e sim o contrário, a gente conseguir ter esse poder mental, essa autonomia, né, esse poder em cima da gente mesmo, então a gente pode ir treinando com coisas mais simples para na hora que precisar de coisas mais complexas a gente estar afiado, né, Kel? Exatamente, não, e é perfeito isso que você colocou, porque além de trazer um exemplo na prática, onde você pôde melhorar a sua vibração, onde você usou o seu poder mental, né? E você fez essa transmutação ali, você realmente foi de um polo para o outro. Então, assim, trazer isso e lembrar que a gente tem que monitorar os nossos pensamentos, porque como a gente falou na live passada sobre a vibração, essa vibração que você fica, não adianta você vibrar só um pouquinho aqui positivo e o resto do dia ficar lá numa vibração negativa. É, Porque a média do seu dia é que vai determinar a sua assinatura eletromagnética, o exato. quanto você conseguiu, né,
vencer essa batalha consigo mesmo, porque dentro de nós também temos esses dois polos, né, da luz e a sombra. A gente tem as nossas qualidades, as nossas virtudes, que são as coisas que a gente até reconhece já, que a gente gosta na gente e tal, mas a gente tem a nossa sombra também, que inclusive muitas vezes a gente não se dá conta. Mas às vezes a gente, se fizer uma real análise, uma análise mais profunda, e se a gente olhar assim, a gente vai falar, a gente vai achar coisinhas ali que a gente se envergonha, que a gente gostaria de ter feito diferente, que a gente não gostaria nem de ter sentido, se você não fez, mas você sentiu. Então, assim, aí já joga um oponopono ali, não é para ficar se chicoteando, como aprendemos nos 4 compromissos também, né? Se perdoar, não ficar se chicoteando pelos seus erros, mas a gente sabe que a gente também ainda tem que se desenvolver muito. Todos aqui nesse plano, né, estamos dentro dessa Kel, lei aqui também, da polaridade de luz e sombra em nós Kel, mesmos. Ah, vigiar e orar e bombando ali, né, gente? Isso a gente fala, acho que em todas as temporadas. é uma Mas eu tava aqui batalha. pensando que esse capítulo me fez pensar muita coisa, né? E ele é muito rico, assim, para pensar em exemplos de coisas da vida, coisas práticas. Eu tava pensando, por exemplo, quantas histórias a gente já ouviu de pessoas, por exemplo, que tinham problemas com alcoolismo ou drogas muito pesado, e do nada a pessoa foi se tratar e virou, sei lá, pastor da igreja. Foi de um Aham. oposto para o outro, Verdade, né? super. É, já vi Exato. vários exemplos desse. A pessoa totalmente loucona e aí se converteu para uma religião Pro tal, para outro outro, oposto. pro outro Quantas polo. pessoas meio dadas viraram uma santa? A gente conhece algumas também. É, sem E o julgamento, mas oposto, assim, sem só julgamento, apenas constatando, né? constatando. E o oposto também, entendeu? Sim. Se a gente parar para pensar, A é, pessoa muito reprimida e depois se liberou e revelou lados que o outro fica até assim, nossa, que isso, chocado, chocado, né? exato. Ou pessoas muito tímidas que depois, sei lá, fizeram um curso de ator, não sei o quê, e viraram as pessoas mais extrovertidas do planeta. Verdade, porque como ator, às vezes você tem que fazer coisa que você fica assim, meu É, Deus, e aí você vai saber aquele ator sempre fala, né, na entrevista que se considera super tímido, que sempre foi tímido, a gente vê muito exato. isso entre os atores, né? Gente, acabei de lembrar um exemplo, eu mesma. Eu Hum. era uma zoneira quando eu era adolescente. Eu Ah, verdade. muito bagunceiro. Meu quarto, meu pai falava que parecia. Ele abria a porta e falava: Nossa, parece que passou um furacão. É, E ele dava risada até, porque é. era surrealmente bagunçado. Na minha adolescência, né, gente? Na adolescência tudo bem. Hoje em dia, eu sou toda arrumadinha. E eu era super impontual também. Era totalmente reckless, assim. Como é que fala? Indisciplinada. E hoje em Hum. dia eu virei o oposto. Às vezes eu tenho que me trabalhar para não ser tão certinha, tão dura com os meus próprios limites e tempo. E ai meu Deus, estou atrasada. Calma, só 5 minutos. Sabe assim, que hoje em dia eu me cobro demais. O que eu antes era o oposto. Ou seja, é legal a gente pensar esses exemplos. Tenho certeza que as pessoas estão pensando aí em casa também. Quem estiver refletindo essas coisas pode escrever aqui para a gente ler. Porque, além de ser engraçado, é legal dar essa constatada, assim, fazer essa, essa avaliação sobre a gente mesmo, né? São informações importantes sobre a gente. Mas o principal é a gente ver que a gente pode mudar. Que a gente pode mudar da água para o vinho, às vezes. Entendeu? É. Inclusive, gente, da pobreza para a riqueza, da Da burrice para a escassez inteligência, da escassez para entendeu? abundância, O né? que a gente quiser, desde que seja da mesma natureza. Hum, Então, essa lei, ela é super aplicável, assim, ela é super legal para a é. gente colocar em prática, para a gente refletir e colocar em prática, né? Exato, perfeito. Então é isso, gente. A gente tem que se lembrar que esse uso disciplinado, constante, é um automonitoramento. Você vê que todos os livros, né, acabam caindo nesse ponto. Do quanto a gente acaba fazendo uma campanha aqui para esse automonitoramento, né? Que cada um tem que fazer, ir levando e percebendo, ai, quanto tempo eu estou sustentando uma vibração positiva, eu estou deixando um pensamento negativo, uma crença limitante ficar muito tempo aqui. Não é que ele não vai vir, né? Porque a nossa sombra tá ali, vai continuar vindo, mas assim, o quanto eu estou já rapidinho calando ali essa boquinha, né? Desse ladinho que fica vindo, entendeu? Não vamos nem falar calando, né? Porque não é para reprimir. Aceitar, acolher, ok, eu te vejo, sombra.
Joga um Ho Oponopono e vamos transmutar. Escolha, faça um uso disciplinado da sua vontade para sair dali. Isso vai vir, os nossos medos, as nossas angústias, nossos pensamentos negativos, crenças limitantes, ok, vão vir, né? Como eu disse aqui, nós temos esse lado sombra que a gente ainda está iluminando aos poucos, mas assim, isso vem. Até eu que trabalho com isso, a gente que estuda isso, a gente que, né, busca o tempo inteiro, mas é óbvio que vem. Só que aí vai lá, joga a luz, joga o Ponopono, faz uma prece, vai ouvir um mantra, ou sabe, simplesmente vai fortalecendo da forma que você mais se afinizar esse lado de combater essa negatividade que vem, né? Joga ali alguma coisa para Posso iluminar falar mais aquilo um? e Posso falar mais um? escolha ir para o outro polo. Exato. Ó, mais um que eu acho que o pessoal vai gostar. O amor e o ódio, gente. Onde É. tem ódio, tem amor. Onde tem amor, pode ter ódio. Então, assim, se a pessoa fala assim, "Ai, eu odeio não sei quem." Aí eu falo assim, esse eu já estava ligada. Falar, sei. Porque se eu odiar, assim, nesse nível, é porque tem amor. Porque senão a pessoa não te incomoda tanto. Inclusive nas amizades. Outro dia eu tava falando para determinada pessoa, que não vou citar nomes, mas eu falei, ele tava falando, eu odeio esse cara, não sei o quê. Um menino falando de um menino, né? Um homem falando do homem. E aí eu falei assim, sei, odeia mesmo? Na verdade, você odeia tanto porque no fundo você ama. No fundo você queria ser mais amigo dessa pessoa. No fundo você queria que essa pessoa fosse mais legal com você, te desse mais atenção, nananã. Aí a Ter pessoa uma ficou invejinha ali, né? Porque assim, a gente uma tem também, competição, às uma inveja, uma vezes, competição, rapidinho. Aí a pessoa ficou assim, pancada, falou assim: ele assumiu para minha surpresa, né? Era um amigo falando de outro amigo. E aí ele falou assim: achei que ele falou, não, imagina, de jeito nenhum. Aí ele falou assim: pior é que é. Olha que coisa, gente. Muito louco, né? Muito interessante. exato. O que você ia falar, Kel? Não, não, que às vezes a inveja tem a ver com uma pessoa que você admira. Na verdade, aquela pessoa Admiração. que te despertar uma inveja, você tem que ver por que que despertou uma inveja. Porque ali é uma dica para Boa. te dizer algo que você deseja, que às vezes você pode nem estar consciente ou não estar usando a sua vontade nesse sentido, né? Deseja luz lá para a pessoa, joga o ponopono por você ter sentido, porque a nossa sombra vai trazer esse tipo de sentimento. Enquanto humanos aqui nessa dimensão, né, nesse plano, a gente é sujeito a ter, mas o grande lance é não alimentar esses sentimentos negativos que vêm, o medo, o pensamento negativo, a crença limitante ali da inveja ou da escassez, né? Enfim, as nossas angústias, não deixar aquilo ir crescendo. Isso vem, você joga ali um Ho Oponopono, faz alguma coisa, sai daquela vibração, escolha a outra vibração mais positiva, mais elevada. No caso, a gente já está dando a dica aqui agora com a lei da polaridade, escolha o outro Exato. polo, o polo oposto. A Porque gente aí você está vai saber que é só uma questão de grau, de vai elevando, elevando, elevando até você chegar no outro grau, Exato, a né? gente Num grau está lá. estudando isso justamente para ter esse poder, esse autopoder, né? Não é só para a gente ler, constatar, achar maneiro, é para a gente falar: caramba, pode crer, igual eu fiz no avião. Tô ficando com medo, vou elevar a minha vibração para ter coragem, para ficar com a minha mente forte. Eu tô, sei lá, insegura, vou me trabalhar para ser muito segura. Eu tô na escassez, eu vou me trabalhar para ter prosperidade. Eu tô, sei lá, né, qualquer oposto que você queira dentro da mesma natureza, a gente pode se trabalhar para alcançar. Isso é o mais legal e é o objetivo. Por exemplo, eu estou muito material, deixa eu também lembrar do meu lado espiritual. Ou eu estou Boa. espiritual demais, estou viajandona demais, deixa eu É, também focar aqui, ter o pé no chão. Porque a gente tem que lembrar que nós somos luz e sombra, somos material e espirituais, né? A gente tem esses polos opostos, então a gente tem que também aceitar em nós mesmos e no outro o lado luz e sombra. Como você estava citando ali, do amor você vai para o ódio, do ódio para amor, isso se vê muito em relacionamentos, né? Você ama aquela pessoa, mas você tem momentos que você está num relacionamento íntimo que você pode vir a odiar aquela pessoa, é. né? Então, claro que você vai se trabalhar para sair dali. O interessante também que ele cita aqui nesse capítulo, que eu achei o máximo, que eu nem lembrava disso, mas eu já tinha uma intuição, mas foi legal ver isso aqui, né? Que eu não sei se você viu, Liu, esse detalhe, que o positivo ele prevalece sobre o Ai, negativo. eu ia Então, falar isso agora. eu Exato, eu amei! também Eu achei falei, lindo isso. ah! Ele fala a Então, tendência da natureza é na direção do polo positivo. Achei isso maravilhoso, que já tem um impulsinho ali, né? ele falou assim, quer ver? Deixa eu pegar essa parte aqui, porque essa parte aqui é O demais, ó. Kel. O polo Ah, positivo.
Não, não, Fala. enquanto você achava, eu ia falar, mas eu falo depois porque é outro assunto. Pode Tá. falar. O polo positivo parece ser um grau superior ao polo negativo. Então, né? Dominando-o facilmente. A tendência da natureza é conceder atividade ao polo positivo. Então, entre dois polos ali, como amor e ódio, o amor é o positivo. Então, ele está numa vibração superior, ele domina o ódio, tá? A coragem, ela é considerada positiva, ela é o lado ativo. Domina o medo. Então, quer dizer, Engraçado. olha que maravilha, né? Já tem uma tendência pra gente ir pro lado positivo, graças a É Deus, né? O bem vence o engraçado mal. porque o seu livro está diferente do meu. A minha frase está assim: a tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo. Ah, mas é isso. É, Mas ele fala aqui, depois no meu ele falou, dominando facilmente. Então é isso, né? Atividade é positiva, domina a indolência. Então, quer dizer, a gente tem que já se aproveitar disso para ir vibrando alto, sabendo que esse lado aqui vai dominar, porque depois ele fala também, então além da gente poder fazer uma transmutação mental, entendendo que são polos, né, que esses sentimentos ou essas coisas são polos opostos e complementares da mesma essência, diferenciando-se apenas em graus, é apenas uma questão de graus, tá? Mas também, além dessa transmutação mental, por esse conceito, a gente pode fazer uma indução mental. A gente pode fazer uma influência mental, como a gente já falou, né? A gente já citou antes sobre essa questão do outro nos influenciar, da gente influenciar conscientemente o outro quando for conveniente, né? Claro, você pode comunicar ao outro um grau de vibração, né? Para o outro ir para uma vibração, por exemplo, você encontrou alguém que está numa tristeza, você está na alegria, alguém está negativo, está pessimista e você está mais otimista. E lembrando que o lado, né, otimista, mais de sentimentos mais elevados, é dominante, felizmente. Então, assim, a gente pode induzir a pessoa, seja pela nossa presença, jogando aquela vibração, seja pelas nossas palavras, né? Mas enfim, realmente, olha que maravilha. A gente pode conscientemente trazer a pessoa para essa polaridade ali mais positiva, se chama né? indução mental. E a gente pode fazer o oposto também, carregar para baixo. Então a gente tem que ficar atento, né? Mas é muito Exato. interessante isso, muito legal. Ele até indica para a gente se aprofundar nesse assunto, para a gente estudar mais sobre isso, porque realmente tem uma importância. Só a última coisa que eu ia falar aquela hora, mas não quis te Uhum. interromper, é que você estava falando aí de ser muito materialista e às vezes você conseguir elevar a sua vibração para ser mais espiritualista ou vice-versa. Aí eu lembrei também, tá quase Mercúrio retrógrado, né? Porque eu devo estar eu tô um pouco nostálgico, lembrando de coisas do passado com essa esse quarto grande princípio hermético, porque eu lembrei que no meu quarto, quando eu era bagunceira, eu não tinha nada no chão. Eu tinha o meu teto era lotado, lembra? Tinha muita Lembro, coisa no teto e não tinha lembro. nada no chão. Aí um dia eu me dei conta disso, que não tinha nada, o chão era vazio e o teto era lotado, era um quarto bem Tinha louco. E aí estrelas, né, fluorescentes, tinha não tinha? pássaros, tinha fadas, tinha estrelas, tinha planetas, tinha tudo no teto, era lotado, não tinha um espaço vazio no teto. E o chão não tinha nada, nem uma cadeira, não tinha nada, o chão era vago. E aí alguém me trouxe para consciência isso, né? Ou eu mesma, sei lá, estava estudando alguma coisa que eu falei, gente, eu tô com dificuldade de materializar as coisas, porque eu fico muito no plano das ideias. Aí eu fui, catei umas pedras na rua. Uhum. Eu lembro. Você lembra? Eu catei umas pedras Lembro, brancas super grandes, lembro. coloquei lá no chão do meu quarto para equilibrar. A gente E ajudou comentou. mesmo. É. Então, eu estava só falando isso porque, assim, a gente também pode usar isso ao nosso favor. Eu estou dando um exemplo um pouco esdrúxulo da adolescência, onde as coisas são muito radicais. Mas, na nossa vida, no dia a dia, se você sente que, sei lá, até o seu consultório, por exemplo, que as pessoas choram, é um ambiente, às vezes, que fica com muitas emoções carregadas ali. Você ter símbolos, ter uma corrente de água, né? Aqueles negocinhos de Feng Shui, ligar um negócio desse aqui, uma sálvia, um incenso, a gente sempre pode equilibrar com o polo oposto. Então a gente fica atento, assim, sei lá, eu mesmo fico
prestando atenção assim nos ambientes, sabe? Se, sei lá, se alguém chorou ou se botou um som muito pesado, tentar equilibrar depois com música clássica. Isso eu faço sempre. Quando eu escuto muito rock, depois eu boto, deixo minha playlist de música clássica rolando e saio para harmonizar o ambiente, por exemplo. Então é legal a gente trazer essas coisas para o nosso dia a dia, né? Essa quarta lei, ela traz, me trouxe pessoalmente, particularmente, muitas reflexões interessantes e muitas Exatamente. lembranças. E o legal é isso, né? É a gente lembrar que esses polos existem, que a gente tem que aceitar esses dois polos, porque eles estão presentes em tudo, nas pessoas, nas coisas, né? Nas situações, nas fases da vida que a gente está. Mas a gente pode mudar, porque a lei da mudança, inclusive no próximo, né, que a gente vai falar sobre a lei do ritmo, a gente vai ver que tudo oscila, que tudo muda, enfim. A gente vai falar sobre isso, calma, mas já deixando aqui um spoilerzinho para vocês ficarem atiçados. Mas a gente sabe, né? A gente já falou aqui diversas vezes o quanto a mudança é a única coisa que não muda, né? A mudança é uma lei da vida também. Então, a gente pode mudar de um estado mental para outro conscientemente, com esse uso disciplinado, esse uso constante da vontade. Ele fala aqui, né? Se a gente tiver uma vontade muito bem treinada, né? Um hermetista, ele pode fazer isso, ele consegue dar à sua mente as vibrações que ele desejar e também para o outro, né? Através da indução, você pode ir aumentando a sua vibração. Inclusive, gente, hoje nas neurociências, né, tem até um termo que fala do os neurônios espelhos, que são exatamente esses neurônios que eles identificam o estado do outro. E aí você tende a fazer, é muito aquele exemplo ali que a gente falou da vibração, né? Você tende a se sintonizar com esse estado do outro. Você inconscientemente, rapidamente, né? De uma forma muito rápida, assim, instantânea, esse neurônio identifica, né? A gente tem uma capacidade neural ali de identificar o que o outro está te passando, né? Então a gente sabe que a vibração, tudo ali você capta do outro, você faz uma empatia, você sintoniza. Então você pode, não só numa terapia, né? Mas assim, em qualquer interação, você vai ter esses neurônios espelhos ali que estão identificando no outro e que vai te sintonizar com aquilo e elevar o outro, né? Você está se elevando e você vai elevar o outro também. Você pode fazer essa indução conscientemente. Isso naturalmente acontece, como a gente já falou. Por isso que tem aquela famosa frase, né, que a gente já citou aqui algumas vezes também, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, porque a vibração das pessoas, do meio, né, te influenciam, a gente vai absorvendo aquilo, e quando vê, a gente está sintonizado ali, sincado, vibrando na mesma, né, na média ali das vibrações conjuntas, mas assim, também a gente pode usar isso agora que a gente está tendo esse conhecimento, é para isso que a gente busca esse tipo de conhecimento, né? A gente pode conscientemente usar isso. Então, levar a sua vibração, levar a sua vontade para elevar a sua vibração, elevar a vibração do ambiente, elevar a vibração do outro, né? Isso é realmente possível. Essa lei vem nos lembrar disso, tá? Que nós somos capazes de elevar ou baixar as nossas vibrações à vontade, tornar-se mestre de seus estados mentais em vez de ser seu servo escravo, como a Lila já citou aí, né? Isso pode auxiliar os seus semelhantes e você pode ir mudando a polaridade por esse método, tá? Sempre que isso se tornar, sempre que isso for conveniente ou desejável, né? Não se trata de manipulação, mas realmente de você estar consciente desse poder aí de transmutação mental e de indução mental. É isso. Olha que legal, gente. É isso. Incrível, né? Esse é o capítulo, a quarta grande lei hermética, maravilhosa, muito boa para a gente refletir. E Agora vamos ler então pode aqui ler. um pouquinho, Kel. Então, deixa eu só Vamos. falar uma coisa. Vamos lá Primeiro, pra achei cima. lindo o que a Ju da Miko falou. O ódio é o amor que adoeceu. Achei bonito isso, achei poético. E o Williams disse que o amor e o... Não, dizem que amor e ódio é paixão, e deu risada. E... Não, peraí, ele tinha falado uma outra coisa que eu tinha achado bonita aqui. Perdi. Mas só para falar aqui, o negócio do quarto, que falaram, ué, mas como assim tinha coisa no teto e o quarto, como é que o chão era bagunçado se não tinha nada no chão? É porque assim, a decoração era essa.
entendeu? Não tinha nada no chão, mas tinha um armário, tinha estante. E a estante era uma zona, o armário era uma zona, e às vezes tinha zona no chão também, de roupa, de prancha, de skate, de patins, coisa que eu largava, mas não era da decoração. Então era uma bagunça. E o teto não era bagunçado, ele só era cheio, porque as coisas eu não mexia, né? Elas eram penduradas. Mas não ficava bagunçado, mas era muita coisa no teto. Até pouco tempo eu tinha as fadas no teto, né? Que é agora que eu tirei. Então, só para explicar que o pessoal ficou curioso. Eu tenho foto desse quarto, vou ver se eu encontro no próximo Mercúrio Retrógrado e posto nos stories aqui do Tools para vocês. Se tiver fácil, eu posto aqui hoje ou amanhã, mas se tiver difícil, no próximo Mercúrio Retrógrado, que eu aproveito para arrumar baguncinhas, eu separo essa foto e mostro para vocês. Mataria a curiosidade, tá? Mas é por isso que eu te falei ali, né? Porque eu sabia que eles iam ficar, porque eu já tô acostumada, né? Mas eles, eu ficar assim, como assim o teto é cheio de coisa? Porque isso não é comum, entendeu? No máximo a pessoa tem uma luminária. Não é comum ter um bando de coisa pendurada. É. Vai ser bem legal você tirar foto mesmo, quer dizer, achar alguma foto aí e mostrar. É. Mas é muito isso, né? Que ele falou ali, a Ju falou que o ódio é o amor que adoeceu, é o outro polo, né? Do amor. Então é o amor em desequilíbrio, né? É o Em baixa amor vibração. muito. Em baixa Hã? vibração, né? Porque o que Exato. difere são os graus de vibração. Então, Exatamente. é o amor em baixa vibração e o amor fluido é o amor em alta vibração, né? Mas é o mesmo sentimento, em alta ou em baixa vibração. Tipo E é isso. isso que a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar de pensar dessa forma, né? A escuridão é a ausência de luz, mas assim, a luz está ali num nívelzinho ali, tem um momento, né, que tem um pedacinho ali de luz, então assim, você pode ir resgatando aquilo, né? Pode ir elevando, elevando, elevando até chegar no outro polo. Exato. Então, Eu reparei tem que que tem ter umas seus pessoas recursos. novas aqui hoje, né? Que Rafael legal, sejam Pitoco, por exemplo, bem-vindos. participou bastante. Rafael Pitoco. Continuem Vamos ler ali os sempre. comentários Façam o que deles. acreditam que estão fazendo bem para muita gente. Que fofo. Obrigada, Rafa. Quem trabalha com a verdade sempre vai chegar no seu objetivo e mudar pessoas. Legal. Mulheres lindas, O André com estava conteúdo. comentando que tem um amigo dele aqui do Rio, Manimal. Não sei se ainda está aqui. Não estava aqui. Ele falou que tem um amigo aqui do Rio, né? Uhum. Que é lutador e porradeiro e virou psicólogo. Ele estava falando dos opostos, né? Aham. Exatamente. A Karina falou que esse equilíbrio não é fácil, mas qual é o lema da nossa comunidade? Karina, você sabe que você já é seguidora raiz, ó. Ninguém falou que isso é fácil e sim que valeria a pena. Não trabalhamos com essa questão de fácil. A gente tem que usar, ó, né, fazer um uso disciplinado, constante, contínuo da nossa vontade, poder da intenção, poder da vontade treinada, né, o poder mental. Então a gente tem que treinar a nossa mente, né, nesse sentido, tá? Isso cabe também para psicologia. Muita gente foi por causa própria. O André falou, aí eu me perdi aqui. Peraí, deixa eu ver se tem mais algum outro comentário importante aqui. Você achou algum outro comentário aí, Lil? Que você queira Estava trazer aqui para a gente pensando, eu ver? estou lendo aqui, tem muitos comentários, assim, não perguntas necessariamente, né? Mas eu estava aqui pensando no bem e o mal, que são a mesma coisa também, em vibrações, em graus de vibração diferentes, né? E aí tem pessoas que são boas e ficam ruins depois de uma decepção, uma tristeza grande, e tem pessoas que são ruins e ficam boas depois de uma conscientização, né? Depois de passar algum perrengue. Falando assim a grosso modo, né? Porque ninguém é bom ou ruim 100%, difícil, né? Mas essas polaridades são muito interessantes de se perceber, tanto a problema que tem, a pessoa que tem problema com o alcoolismo virar um pastor de igreja ou virar a pessoa super saudável, sóbria e tal, quanto em termos de hábitos, né? É interessante de pensar, quanto em termos de características mesmo, pessoais. Como que a gente pode mudar, né? Eu ser bagunceira e me tornar a pessoa mais disciplinada, certinha. Eu ser super atrasada na adolescência e me tornar a pessoa mais pontual. Enfim, todas essas coisas, assim. Às vezes uma pessoa que é engraçada fica séria demais depois, ou é séria demais e fica engraçada. Parece que vira uma chave, né? De acordo com alguns acontecimentos, ou da vontade mesmo. Às vezes a pessoa fala, "Ai, chega, não quero mais ser toda séria, certinha, agora eu quero ser engraçada, leve", e ela consegue. E o oposto também, ai, ninguém me leva a sério, eu tô muito solta, tô muito indisciplinada, eu preciso ser mais consistente, passar mais segurança. E a pessoa consegue também. Então, acho que assim, o resumo desse dia de hoje aqui, dessa nossa live, é esse, é que a gente pode mudar, a gente pode
mudar de um oposto para o outro, e isso falando de casos mais radicais, porque às vezes a gente pode só melhorar também, né? E de um grauzinho ali que pode estar melhor, não está ruim, mas pode melhorar. Então, trazer para nossa consciência que é tudo uma questão de intenção e de autoconsciência, para a gente elevar a vibração para melhorar uma característica que a gente já tem, ou até sanar uma característica que a gente não quer mais ter, né? Acho que é isso. Por mim, eu estou satisfeita. Adorei estar aqui com vocês. Vou deixar a Kel também falar aí mais alguma coisa. Não, eu tava lendo aqui os comentários. Obrigada pelos elogios. Quem gostou da minha unha, quem falou que a gente estava linda, obrigada. Quem falou que a gente contribui muito, que se inspiram aqui com com as nossas lives, né? Ficamos muito felizes. Vocês sabem que isso nos nutre muito, né? É um grande propósito para nós. Então, nós é que agradecemos a presença de vocês aqui ao vivo, os comentários, o carinho. E eles estavam ali falando basicamente isso, e o mais importante comentário que eu achei foi que isso tudo nos torna capazes de sermos alquimistas, né? Nos tornarmos alquimistas, e é exatamente isso, né, gente? Então, grande ponto é a gente lembrar sempre disso. Podemos ser alquimistas nesse sentido de transmutar os nossos pensamentos, né? Eles estavam falando como é difícil, às vezes, se manter nessa sintonia, mas é aquilo que eu falo brincando, mas é bem isso, né, gente? Vale a pena, tá? Mesmo que seja difícil, é uma batalha contínua, é todo dia, né? Vai ali no só por hoje, sabe? Só por hoje eu vou conseguir um pouquinho mais. Vou conseguir ficar um pouquinho mais nessa meditação, nessa pausa. Então, ontem eram 8 minutos, hoje vão ser 10, né? Hoje eu vou conseguir ficar mais tempo nessa vibração positiva. Hoje eu vou lembrar de fazer aquela prática mental, de ouvir as minhas afirmações positivas, ou de ver o caleidoscópio, ou de ouvir um mantra, ou de ir na natureza, como falaram ali. Enfim, cada um vai achando a sua maneira, né? Mas é importante lembrar de ter uma praticazinha de higiene vibracional, né? Um momentinho para você cultivar o mental, porque a gente fica hoje no nosso mundo, né, muito focado no nosso mundo atual, essa correria, principalmente no nosso mundo ocidental, muito focado o quê? Na sobrevivência, no material, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, aquilo, blá, blá. Muito nos cuidados do corpo, né? Muito nos cuidados ali do dia a dia, mas assim, pouco cuidado com o espiritual, com o mental. Então a gente tem que cultivar esse nosso lado também, tá? Sempre deixar esse lembrete aqui. Como é que você está se cuidando nesse sentido, do mental, do espiritual, vibracional? É isso, tá? Vamos então ficar por aqui. Obrigada por tudo. Beijo grande. Esperamos vocês quarta que vem com a Lei do Ritmo, que vai ser muito legal também. Lembrem-se de, por favor, nos ajudar aqui a divulgar, né? Que esse material possa chegar para mais pessoas, deixando o famosinho like ali, curtindo, deixando comentário, emoji, tá bom? Aquilo que a gente sempre pede para vocês, mas que é realmente aviãozinho. Isso aí. Beijo grande. E na quarta que vem a gente está aqui mais uma vez às 8 horas, tá? Esperamos vocês. Vai ser muito legal a Lei do Ritmo. Obrigada, Isso gente. aí. Obrigada pelo carinho. Mostra o lembrete. Tava mostrar aqui, eu fui secando meu cabelo aqui no vento natural, tá bonzão. Eu vim hoje com a blusa dos ursinhos carinhosos para mandar uma energia de fofura para vocês. Natural, achei até que tinha um ventilador aí, porque tava um ventinho bonzão. Nossa, tá rolando meio Beyoncé aqui no cabelo. O cabelo tá foi secando. Tá meio úmido essa tarde. Tá bonito. Compôs aqui o ambiente. O Jean hoje não veio, deve ter tido que trabalhar. Beijo, Jean. Com certeza ele vai ver depois gravado. Vai ficar salvo, tá? E é isso, pessoal. Obrigada. Beijo grande para todos e vamos vibrar positivo. Tchau, Lizinho. Tchau, gente. Tchau, comunidade. Até quarta que vem. Beijos, obrigada. Tchau, tchau.